Louvado seja Deus. Bom, nós estamos diante de um trimestre bíblico. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Quem está acompanhando desde o princípio as aulas da escola dominical, estão com a oportunidade de aprender o que Deus falou por intermédio de Lucas. Nós estudamos na lição 1, os irmãos podem acompanhar aí quem tiver a lição, sobre Lucas e seu Evangelho. Por que é que Lucas escreveu, onde Lucas estava? E eu acho muito interessante que Lucas escreve o Evangelho no momento em que Paulo está preso em Cesareia. Paulo foi preso em Cesareia antes de ir para Roma, e Lucas vai e escreve o Evangelho. E depois Lucas escreve o livro de Atos. Inclusive Atos, para quem não sabe, é uma defesa que Paulo havia de ser julgado. Os irmãos sabiam disso? Paulo ia ser julgado, estava preso, ia ser julgado e precisava de defesa. Eu que sou advogado, eu o tempo todo fico buscando, me traga uma foto, me traga um livro, um registro de que você estava nesse local, ou que a coisa aconteceu dessa forma. Aí Lucas fez um relato da vida de Paulo para que fosse apurado, ouvido nos dias em que ele tivesse sido julgado. E Paulo escreve que no primeiro julgamento ele foi absolvido. Então provavelmente este relato de Lucas ajudou. Na lição 2 nós estudamos sobre o Espírito Santo em Lucas, porque hoje em dia, irmã Silvia, tem se falado um pouco do Espírito Santo na igreja. Tem se buscado um certo movimento. A igreja que não tem aquele movimento, aquele reteté, aquele barulho, não é igreja pentecostal. E não é bem assim que funciona, irmão Odirley. Não é assim que funciona. Na realidade, o que fundamenta a igreja é isso aqui, é o ensino da palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus com coerência, nós aprendemos com firmeza e os anos passam e a gente está firme. Semana passada nós tivemos alguém lutado, né? Está lutado ainda, mas no ato, sofrendo aquele momento. Mas a firmeza chamou a atenção, a forma como encarar, porque nós sabemos que a morte ela é um ato natural e depois disso é que existe uma eternidade toda. Mas a pessoa só sabe disso se a pessoa tiver consciência bíblica. Paulo chama de ignorantes, aqueles que não entendem essas coisas. Ele disse: eu não quero, irmãos, que vocês sejam como os demais, que não têm essa esperança, eu não quero que vocês ignorem. Então nós aprendemos acerca do Espírito Santo que está presente no Evangelho de Lucas. Na lição 3, Lucas, o Evangelho da alegria. Porque muita gente pensa que ser crente é viver o tempo todo ranzinza. Eu tinha um pastor que eu amo tanto ele, o pastor Antônio Raimundo. Aí um dia perguntaram: esse homem vive sempre com raiva? Porque o pastor Antônio Raimundo ele é muito sisudo, ele é muito sério, né? Ele é muito, só fala, e quando ele pega o microfone da igreja ele fala grosso. Mas não era uma pessoa tão alegre. Eu trabalhei de ajudante de pedreiro para ele. Tinha hora que a gente passava o tempo todo rindo, brincando, e ele contava umas histórias lá interessantes. Já em Lucas você tem alegria, você percebe a alegria de anjo, a alegria de mulheres, a alegria de homens, e o texto dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Lucas destaca isso, e Deus abençoe o comentarista, o bispo Samuel Ferreira, que trouxe essa visão a nós. Lição 4, o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Por que eu estou fazendo isso? Porque meu irmão pode ver, não tem a lição, então eu estou tentando fazer um retrospecto. O poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Por que, irmãos? Não é que tem crente que pensa que Jesus não tem poder sobre os demônios. Bem ali na nossa cidade, na entrada das Acácias, quem vem de Barreiras, tinha uma placa, não sei se ainda tem, bem grande, onde tinha 2 braços. Um braço, segundo a placa lá, era de Cristo, o outro braço era o braço do inimigo, assim, pegando força. Deixa eu explicar para os irmãos. Não existe comparação entre o poder de Jesus e o poder de qualquer demônio, seja de Lúcifer. Não existe comparação. Jesus é Deus, eles são criaturas. Inclusive, tem uma passagem bíblica que, quando Jesus chega, nós estudamos nessa lição, imediatamente os demônios gritam: já vieste nos atormentar antes do tempo? Permite-nos que nós entremos ali. Então nós percebemos
que Jesus domina sobre eles em todo o tempo. Jesus sabe onde eles estão, ele sabe quem é Jesus, autoriza a entrar ou não entrar. Isto é muito interessante para nós. Lição 5, a autoridade e o poder demonstrados por Jesus. Jesus demonstra que ele tem poder e autoridade. Ele tem poder. Vamos lá, alguém pode ter o poder de dizer modo de lei levante, modo de lei fecha a porta, modo de lei busque água. A pessoa que impeça e sai do canto, modo de lei vai cumprir. Mas isso aí é um poder efêmero. E poder sobre demônios? Jesus demonstrou que ele tem poder sobre demônios. Mas tudo bem, demônio é espiritual. Vamos ver poder sobre coisa material. Jesus andou por cima da água, sim ou não? Não andou mais. Jesus andou por cima da água. Isso é o que? Poder. Isso é autoridade. Jesus chega ao vento e diz: vento, para, mar, aquieta. Isso é o que? Alguns irmãos já arriscou mandar o vento parar? Já, Marcinho? Já arriscou mandar o vento parar? A senhora já mandou o vento parar? Não, só faz quem tem poder e autoridade, e a lição 5 mostrou isso para nós. Jesus transformado em vinho, os irmãos acham que é o quê? Jesus mandou o morto voltar à vida. Irmãos, precisa entender isso aí. Na lição de número 6, falamos sobre o discipulado diligente. Nós aprendemos que somos servos do Senhor e que nós precisamos ser proativos. Nós precisamos nos movimentar. E o que eu percebo é que uma lição daquela tão profunda parece que não surtiu efeito, porque a falta de diligência dos discípulos é algo patente. A gente fala, mas as pessoas continuam não sendo proativas. As pessoas não conseguem olhar em volta e ver algo novo que elas pudessem fazer. Lição de número 7, o valor do indivíduo. Eu acho que você assistiu essa aula, né? Eu sou do verso, é a primeira que eu vejo. O valor do indivíduo. O que é que essa lição me ensinou? Que Jesus cuida de mim, que Jesus cuida da irmã Maiara, que Jesus cuida do irmão Adilei, que Jesus cuida da irmã Luciana, da irmã Silvia, da irmã Kelly. Jesus cuida individualmente. Se você quiser arriscar, quiser fazer o teste, que ele diz fazer prova de mim, clame a ele. Em vez de ir para a rede social e lançar os venenos na rede social, clame a ele, vá no quarto e ponha diante dele isso aí. Você perceberá como ele vai te responder. Então nós aprendemos na lição de número 7 que Jesus cuida do indivíduo. E nós aprendemos ali que Jesus nos ensina a amar as pessoas e usar as coisas. Que hoje em dia usa-se as pessoas e ama-se as coisas. Na lição 8, que foi a semana passada, nós aprendemos o dever de orar. Orar sempre. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: orai sem cessar. Os crentes da igreja de Tessalônica foram orientados na primeira carta a orar sem cessar. E olha que eles eram o tipo de crente que não acreditavam quando alguém expunha a palavra de Deus. E alguém falava eles a Bíblia, e se fosse contrário ao que eles acreditavam, eles não recebiam. Mas a oração faz com que as minúcias da Bíblia Sagrada se revelem. Já perceberam, irmãos, que tem partes da Bíblia que parece que a gente não vai compreender nunca? Já tiveram essa experiência? O que está escrito aí? Abra aí a Bíblia, por favor. Lucas 24, 45. Abra aí a Bíblia. Leia aí, Maia, para nós, por favor. Lucas 24, 45. O que está escrito? Quem pode ler? Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É este o texto de Lucas 24 e 45. Percebam os irmãos que a compreensão da Bíblia Sagrada se dá pelo Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles, e o sopro ali representa o Espírito Santo, e abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E como é que nós acessamos, digamos assim, o Espírito Santo, se não for pela oração? Aprendemos na lição passada. E hoje nós vamos tratar sobre recebendo o reino de Deus como menino. É uma lição muito interessante, a lição de hoje. Antes de nós adentrarmos no assunto da lição, eu trouxe aqui para indicar para os irmãos, e eu indico sempre porque tem pessoa que fica com dificuldade para encontrar material.
Então eu digo onde é que está o material, se alguém por acaso encontrar, vai ser beneficiado, né? Este livro aqui, ó, Psicologia Pastoral. Este livro ele vai ensinar a como tratar as pessoas nos mais diversos níveis. Por exemplo, trata-se uma criança como trata-se um adulto, sim ou não? Trata-se um são como trata-se um doente, sim ou não? Trata-se um normal, uma pessoa que não tem deficiência física, com uma pessoa que tem alguma deficiência física, sim ou não? Não trata. Então, nós vamos aprender por este livro aqui como tratar. Inclusive, existem momentos na nossa vida, especialmente na vida das mulheres, até na questão do estado puerperal, em que fica alterada a questão psicológica. Por isso que existem algumas mulheres que passam até pela depressão pós-parto. E um pastor, ele precisa entender isso aí. Logo, aplicando a lição de hoje, precisa entender como funciona a mente de uma criança, até para aplicar o id, o ego e o superego. Então, eu indico este livro. Indico também para os irmãos esse aqui, ó, A Igreja Familiar. Como você, esse aqui trata dos grupos familiares de crescimento, mas como você abordar, como você ver situações e você tratar delas dentro da família. Eu indico esse livro, logo envolve as crianças. Eu indico esse aqui, ó, A Família em Perigo. Este é um livro que ele vem tratando de questões de gênero. Questões de gênero, né? Eu sou obrigado a usar essa expressão técnica, apesar de ter a minha compreensão particular. Então você precisa saber como cuidar com crianças, porque algumas dessas questões elas levam ao abuso sexual. E nós vamos falar de criança, é a hora de falar do abuso e da exploração sexuais. Infelizmente, tem um infeliz de um deputado que, se estiver me ouvindo, tome como exemplo, que apresentou um projeto de lei onde autoriza o casamento de pai com filho. Está tramitando no Congresso um projeto de lei nessa linha. Então vejam, os irmãos, que a lição de hoje é importante para nós cuidarmos das crianças, até mesmo no que diz respeito lá fora às leis. Trouxe aqui para os irmãos, numa sequência, esses dois livros, Tempos do Antigo Testamento e Tempos do Novo Testamento. Tempos do Antigo e do Novo Testamento são livros que mostram como se vivia naqueles dias. Como é que casava, como é que plantava, como é que fazia roupa, como é que cuidava de crianças, como era a educação de crianças, como era a questão da profissão. Hoje em dia os pais não ensinam mais profissão aos filhos. Os pais não orientam mais os filhos a ter uma profissão. Estes livros vão mostrar, no contexto da Bíblia, como é que isto era tratado. Na mesma linha, eu tenho este livro aqui. Estes dois, aliás. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Este aqui vai tratar de tudo dentro da Bíblia, ali Antigo e Novo. Esse aqui vai tratar de tudo. Antigo e Novo Testamento, tudo junto. Esse aqui, muito bom esse livro. Eu adquiri desde 1998. Quando eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, em dezembro de 98, eu comprei esse livro. Muito bom, está todo velhinho já de tanto uso, mas muito bom. Eu indico para os irmãos. E indico ainda este outro aqui, Manual dos Usos e Costumes Bíblicos. Esses outros são semelhantes. É porque nós vamos observar, irmãos, que a educação nem sempre foi dada na escola secular. Quem trouxe a ideia de educação na escola secular foram os gregos. Os gregos trouxeram a ideia, 200 anos antes de Cristo, aproximadamente, da educação na escola secular. Inclusive é uma ideia de Platão, que ele cria que todas as crianças deveriam receber, palavras dele, a mesma ração. E depois disso, a mesma comida, o mesmo exercício, o mesmo estudo. E depois disso, essa criança demonstraria qual era a sua aptidão. Se era uma aptidão para ser soldado, se era uma aptidão para ser apetitivo é que tem as profissões, ou se era uma aptidão para ser líder. Então tinha esses três níveis: o líder, os soldados e os apetitivos, que são aqueles que cuidam das várias profissões. Aí nos dias de Cristo já tinha escola. Paulo, por exemplo, estudou na escola de Gamaliel e aí por diante. Só que antes disso, como é que era ensinado aos filhos? A Bíblia diz: ensina os teus filhos. E aqui os irmãos vão ter uma noção de como esta educação deve começar em casa. O pai que blinda o filho em casa,
que ensina o filho em casa, blinda dos maus ensinamentos que ocorrem no mundo. Então, os irmãos devem adquirir um livro desses. Eu procurei um outro livro para trazer e não consegui, que é chamado de Pedagogia da Cadeira. É um livro que é utilizado pela capelania escolar, porque às vezes tem crianças que estão sofrendo em casa alguns problemas e você precisa observar a alteração do comportamento das crianças. O o Emily Durkheim, ele diz que nós vivemos uma constante sociológica, ou seja, a gente levanta todo dia na mesma hora, deita todo dia na mesma hora, toma banho todo dia na mesma hora, o nosso banho é semelhante, a forma que nós nos asseamos é semelhante, o jeito de vestir a roupa é semelhante, a cor da roupa, o modelo da roupa é semelhante, os locais onde nós vamos é semelhante. Então isto quer dizer que nós vivemos uma constante. Estão entendendo? Então a criança também tem uma constância. E se a criança alterou aquela constância, ou nós, quando alteramos aquela constância, nós sofremos um abalo na nossa psique. Então uma criança, quando ela tem aquela constância, aquela rotina alterada, alguma coisa está acontecendo e você percebe olhando para ela. Se uma criança está alegre, de uma hora para outra a criança fica triste, tem alguma coisa errada. Se uma criança chega num ambiente e ela gostava daquele ambiente e de repente passou a não gostar, ou não gostava e passou a gostar, tem alguma coisa diferente. Se uma criança tinha contato com uma pessoa, aqui já começa a orientação aos pais, aos líderes. Se ela tinha constância com uma pessoa e de repente passou a querer se eximir daquela pessoa, ou que o Freud vai falar do mecanismo de defesa chamado de projeção. Ela pega, eu estou falando besteira diante de psicologia, né? Espero que eu não esteja desviando muito do foco aqui. A projeção ocorre quando alguém não quer revelar algo que está dentro de si, mas ele olha para a pessoa e atribui à pessoa aquilo que ele está sentindo. Por exemplo, eu olho para o irmão Odirley e eu gostei da pulseira do irmão Odirley, mas eu para demonstrar que eu queria uma pulseira daquela, eu começo a elogiar, eu começo a falar mal, o foco é aquilo ali, é porque dentro de mim tem alguma coisa relacionada àquela pulseira. Pode ser eu demonstrando que eu quero, pode ser eu demonstrando que eu não quero, pode ser eu demonstrando uma raiva que eu tenho com relação àquilo ali. Então os pais fiquem alertas. Quando seus filhos mudaram o comportamento, o que foi que aconteceu? Aí vem o livro Pedagogia da Cadeira, que é quando você senta, ouve, interpreta e depois você procura agir. É a mesma coisa que acontece nas varas crimes, onde ficam os juizados da infância e juventude, a justiça da infância e juventude, porque em alguns momentos precisa de um psicólogo para que ele extraia o que aconteceu com aquela criança. E apresentando os dois últimos livros para nós entrarmos na nossa aula, aqui eu tenho Evangelho para a Garotada. E aqui eu tenho a Bíblia Ilustrada, 365 histórias selecionadas. Esses são livros, irmãos, que os irmãos devem colocar nas mãos das suas crianças. Sabe por quê? As crianças estão tendo nas mãos a internet. E os irmãos já viram que a internet é um campo aberto? A internet não consegue blindar os conteúdos, não. Antigamente tinha censura. Quando terminava o Jornal Nacional, aí aparecia a mensagem: senhores pais, a programação que vem a seguir não é recomendada para menor de 10 anos. Senhores pais, a programação que vem a seguir não é recomendada para menores de 12 anos. Sabe o que é que meu pai fazia? Meu pai me botava para ir deitar. Hoje não. A criança tem o tablet, tem o celular, tem a TV Smart, tem o notebook, tem o computador, onde ela acessa o que ela, se ela tiver dúvida, até numa hora que está fazendo um trabalho de escola, ela acessa tudo. Por isso que nós temos que orientá-las a como andar. Então, estes conteúdos são conteúdos que auxiliam. Precisa saber que existe, mas que se for mal aplicado é problema. Amém? Vamos à nossa lição, recebendo o reino de Deus como menino. Introdução da nossa lição, eu vou pedir para a irmã Luciana ler para nós, por gentileza. Lucas registra a preciosa narrativa de Jesus, abençoando os meninos que a ele foram conduzidos. Nessa lição, teremos uma ideia do amor de Jesus pelas crianças.
como elas compartilharam o seu ministério, trazendo-nos preciosas lições. Muito bem. Nós vamos então aprender, com base numa passagem bíblica, o que quer dizer, ou o que tem a ver, eles terem levado crianças para Jesus. Observe bem, Jesus estava à véspera da sua paixão e morte. Eu quero que os irmãos contextualizem aqui comigo. Jesus estava à véspera da sua paixão e morte. O que quer dizer? Que ele já haveria de ser entregue para ser crucificado. Faltavam poucos dias. E aí, sendo ele filho de Deus, tendo ele a ciência do que haveria de acontecer, até porque os anjos estavam sempre o servindo, e os anjos haviam comentado também com ele sobre isso, e nós vamos encontrar um determinado momento em que os anjos conversam com Jesus. Ele havia o tempo todo dito que ele seria entregue e seria morto. Então, psicologicamente, Jesus não deveria estar tão, como é que eu vou dizer, tão alheio às situações. Ele sabia do que estava acontecendo, tanto que ele orou e saiu sangue do lugar de suor. Então, diante dessas circunstâncias, Jesus se aproxima de Jerusalém. Obrigado. Jesus está ensinando e se aproxima dele alguém com um monte de crianças. Eu quero que os irmãos vejam primeiro a cena para depois a gente entender o restante. Onde Jesus chegava era algo assim até fatigante se fosse comigo. Imagine aí, Jesus chegava, houve um momento que ele disse assim: não fale que sou eu, que eu estou por aqui para que possa descansar. No entanto, não aconteceu. Levaram gente e ele curou, etc. Agora, onde ele chegava, era a fila de leproso. Aliás, os leprosos não podiam se aproximar. Era a fila de deficiente, era fila de gente doente, era endemoniado. Era tudo, todos os problemas vinham até ele, e aqueles que eram curiosos, porque alguns estavam ali só por curiosidade, por causa do sinédrio. Outros é porque criam no Messias. A mulher, por exemplo, lá de Samaria, quando ela ouviu falar quando ela entendeu Jesus como Messias e fez o povo saber que ele estava ali, uma multidão veio atrás dele. Agora imaginem, no meio de um monte de pessoas, gente querendo pegar em Jesus o tempo todo, ele curando uns, abençoando outros, chega alguém com um bocado de criança para levar até Jesus. Imediatamente os discípulos se colocaram ao contrário. Não, para. Por quê? Porque crianças têm aquele estigma de que não ajudam no meio da multidão, e realmente não ajuda. Criança pode ser pisada, criança pode interromper uma reunião que está acontecendo. Por isso que há um cuidado especial com as crianças. Só que na hora que eles trouxeram essas crianças, um dos objetivos era que Jesus fosse a mão sobre a cabeça dessas crianças. E colocar a mão sobre a cabeça é sinal de abençoar. Tanto que a Bíblia diz: não colocai as vossas mãos precipitadamente sobre alguém. Antes de consagrar alguém, deve-se olhar, deve-se analisar, deve verificar se a pessoa tem aptidão para aquele fim, para que a tal pessoa possa ser consagrada. Então, trazer crianças é abençoar as crianças. Nós devemos tomar cuidado, neste sentido espiritual, de quem é que anda colocando a mão sobre a cabeça de nossas crianças. E aqui eu não vou falar somente da mão literal, eu vou falar da mão figurada. Os irmãos sabiam que pela nossa Constituição, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, se lá na escola estiver acontecendo ou sendo dado aos nossos filhos um ensinamento diferente daquele que nós damos em casa, nós podemos ir na escola e reclamar sobre isso? Sabiam que é direito das crianças ter o ensinamento dos próprios pais? Inclusive, quando os pais são de culturas diferentes, um é do norte, outro é do sul, e eles se separam, as crianças têm o direito de tanto participar da cultura do pai como da cultura da mãe, da cultura da mãe como da cultura do pai. É um direito das crianças.
Logo, um pai tem direito a ensinar o filho, até mesmo em casa, a heterossexualidade. Se na escola, como acontece muitas vezes, eu estou dizendo isso porque eu estou diante de pais aqui, se na escola ensinarem homossexualidade a teus filhos e você não concordar com isso, que eu creio que como cristão você não vai concordar, você pode ir à escola, você pode ir à diretora, você pode ir à Secretaria da Educação. Se tiver de contrário à tua orientação sexual para o teu filho, você pode cobrar que até o professor seja mudado da classe ou que ele não ensine aquele assunto ao seu filho. Eu digo isso com base em pesquisas, eu fiz minha monografia e ela foi nesse sentido. Logo, o cuidado deve ser com quem coloca a mão sobre a cabeça do nosso filho, ou seja, qual é o ensinamento que tem entrado na cabeça dele. Estão compreendendo? Neste sentido, trouxeram as crianças a Jesus para que Jesus pôsse a mão sobre a cabeça delas. Agora, quem era Jesus para colocar a mão na cabeça das crianças? Jesus já era tido por aquela sociedade como um Raboni, ou Rabone, vai depender muito da pronúncia. Quem é o Rabone? Rabone é aquele que é o mestre dos mestres, ponto final. Alguém era mestre? Era Rabi. Rabi. Raboni é aquele que tem os rabis sentados aos seus pés. Jesus, assim como Gamaliel da vida, Jesus apareceu dentro daquela sociedade e já estava com 3 anos de ministério, então já reconheciam Jesus como um grande homem. Outros já reconheciam Jesus como Messias, e era interessante as crianças terem o Messias colocando a mão sobre a cabeça delas. Outros já reconheciam Jesus como Filho de Deus, e era interessante ter o Filho de Deus colocando a mão sobre a cabeça das crianças. Aí impediram que as crianças se aproximassem. É neste momento que Jesus disse: deixai vir a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E nós vamos entrar nesta temática agora. Compreenderam? Está claro igual um dia de eclipse? Tá, irmão Silvio? Está claro igual um dia de eclipse, numa noite sem lua? Vamos lá, nossa lição se divide em 3 pontos. O primeiro ponto diz: deixai vir a mim os meninos. Lê para nós, Maiara, por gentileza. Os meninos foram levados para serem abençoados por ele. Isso aconteceu de acordo com o Evangelho de Lucas, dentro de um contexto bem difícil, pois Jesus se dirigia a Jerusalém pela última vez, quando a seguir seria crucificado. Vemos que mesmo sob essa pressão não deixou de demonstrar amor para com as crianças. A senhora está com o celular aí? Tem internet aí? Eu mandei no WhatsApp a lição. Aí se a senhora quiser emprestar para ele, a senhora pode levar aquela lição. Pronto, preste atenção aqui agora. Deixai vir a mim. Os irmãos já ouviram falar de um pedagogo, psicólogo chamado Isami Tiba? Já ouviu falar, meu senhor, de Isami Tiba? Isami Tiba é um japonês, autor daquele livro Quem Ama Educa. O livro já ouviu falar. Quem ama educa. O Isami Tiba diz que o pai que leva o filho domingo de manhã aqui para a igreja, dificilmente o buscará na delegacia. Não sei, eu não vou repetir para a senhora ouvir, viu? Isami Tiba diz que o pai que leva o filho domingo de manhã para a igreja, dificilmente o buscará na delegacia. Aqui nós estamos diante de pessoas que levaram as crianças a Jesus. Tem se levado criança para ver filme de terror, parquinho de diversão, para tudo. Cuidar de cavalo, praticar hipismo, artes marciais, curso de inglês, que é tudo bom, mas não tem levado crianças para Jesus. Primeiro item do primeiro ponto diz: digno de atenção de Jesus. Não vamos ler, eu só vou comentar. Ora, as crianças também não são dignas da atenção? Por que as crianças não são dignas da atenção? Só são dignos de atenção os adultos? E observaram que os adultos são tratados de acordo com a sua capacidade de contribuição financeira? As crianças também. Você vai numa loja aí, a roupa de criança é mais cara do que a roupa de adulto, mas a atenção dispensada às crianças é menor do que a atenção dispensada aos adultos. Porém, os irmãos sabiam que isto infelizmente ocorre no nosso meio? Você quer saber quem é que a mídia, para difundir suas ideologias, suas filosofias, eles investem? Nas crianças.
As crianças desde cedo estão assistindo filmes e desenhos animados que tratam do espiritismo. Se você assistir, você verá isso nas crianças. Ontem à noite eu assisti um filme onde a classificação era 12 anos, uma série na Netflix. Era 12 anos a classificação. E lá no meio da série, uma filha, que trata da Branca de Neve, etc., uma filha mata o pai. Não era a Branca de Neve, era a bruxa lá. Mas mata o pai para tirar o coração do pai e conseguir o intento que ela estava querendo, que era um feitiço. Agora imagine algo que está liberado para crianças, tendo como pano de fundo um incentivo a matar o pai, tirar o coração para alcançar um objetivo. O que é que as crianças estão assistindo? E o pai entrega na mão da criança, categoricamente, essa ensina dele. Então aqui diz que as crianças precisam de atenção, Você precisa olhar para a sua criança. Você precisa acompanhar a sua criança. Bem recente aí nós tivemos crianças sendo direcionadas, induzidas por pessoas que levavam elas a se cortar, passando por etapas, quando a última etapa já era o suicídio. Os pais precisam dar atenção às crianças e a igreja precisa dar atenção às crianças. Jesus recebeu a atenção das crianças. Aliás, Jesus deu atenção às crianças e as recebeu na sua presença. Vamos tomar cuidado, porque enquanto a gente brinca, o mundo está tomando esta posição. Segundo item, Jesus abençoou os meninos. Não queriam que os meninos se aproximassem de Jesus, mas Jesus disse: deixai-me a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tem pai que infelizmente chama o filho de tudo quanto é nome. Esse filho desta, aquele filho daquela, esse tal. Irmãos, os nossos filhos, diz a Bíblia, são santos. O filho de crente é santo, diz a Bíblia Sagrada. Ou nós não queremos os nossos filhos no céu? Não queremos, não, irmão Silvio? Não queremos, não, irmão Silvio, os filhos do céu? Nós queremos nossos filhos do céu. Se nós queremos os filhos do céu, irmãos, nós temos que ensinar como é que eles vão servir a Jesus. Nós temos que ensinar como é que eles vão se portar em sociedade. Nós temos que ensiná-los o caminho da verdade. Vamos ensinar o nosso filho a como entrar na igreja. Vamos ensinar o nosso filho a como orar. Vamos ensinar o nosso filho a respeitar as autoridades. Vamos ensinar o nosso filho o valor do culto de ensino, a escola dominical, o valor do louvor. Agora, se nós não ensinarmos, infelizmente, eles não serão abençoados. Para ser abençoados, precisam estar na igreja, pois a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Não é você dizer, é por ali, ó, não, é você ir junto. Terceiro item do primeiro ponto: Jesus toma as crianças nos braços. Jesus tem um contato com as crianças, puxa elas a si, recebe-as e trata-as com todo respeito, com toda educação. Agora preste atenção. Lembram que eu disse que Jesus estava perto da sua paixão e morte? E lembram que eu disse que ele sabia disso? Tanto é que na véspera da sua crucificação, ele orou e saiu sangue dos seus poros. Imagine você naquele momento de extremo nervoso chegar uma criança. Irmãos, criança não tem culpa. Criança não tem culpa. Tanto é que o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, ele trata os menores em fases diferentes. Presta atenção aqui, ó. Os menores são tratados de 0 a 12 anos numa fase, de 12 a 18 em outra fase. Por exemplo, o menor não comete crime. O menor não comete crime de forma alguma. Quando comete, é ato infracional. Mas menor, abaixo de 12 anos, não comete nem ato infracional. O menor, dos 12 anos completos a 18, recebe medida socioeducativa. Abaixo dos 12 anos, não recebe nada. É proteção integral do Estado. Menor de 12 a 14 anos, apesar de já estar na puberdade, não é entendido como autorização se acontecer ato sexual. Não é entendido dessa forma. É entendido como estupro presumido se praticou com o maior, ou se praticou até com alguém que tinha acima de 14 anos, que comete um ato infracional equiparado. Já dos 14 aos 18, já entra em cena a questão do consenso, que minora um pouco a situação.
menor até 16 anos não pode trabalhar. Até 16 anos não pode trabalhar. Dos 16 em diante pode trabalhar como menor aprendiz. Então, são situações que nós percebemos que se a lei trata eles com uma certa atenção por ser um ser em desenvolvimento, a igreja não vai tratar. As meninas da senhora hoje são as terapeutas, são as pedagogas, são as advogadas, são as fisioterapeutas, são daqui a alguns anos. Os meninos de hoje são os líderes. Eu dizia numa live ontem que pode ser que daqui a 20 anos eu esteja sendo, se Deus me der vida e saúde, eu esteja sendo dirigido por uma criança que hoje é criança. Então, irmãos, elas merecem a nossa atenção. E no item 1.3, Jesus as recebeu nos braços, dando-lhes afeto. As crianças precisam de afeto e atenção. Capítulo 2, pouco 2. As crianças do ministério de Jesus. Eu estou correndo porque o ideal, nós aqui na igreja costumamos ler a revista, mas o ideal é que o aluno leia a revista em casa. E como o tempo ali está bem escasso, eu preciso andar para encerrar na hora certa. Então, por isso que eu estou sem ler detalhadamente. Os irmãos devem pegar a revista bem em casa, tá? Inclusive, depois, se o senhor me passar o seu número, toda semana eu mando a revista, aí eu vou acabar mandando para o senhor também, tá bom? As crianças do ministério de Jesus. Lê para nós, irmã, deixei o Luciano assim, né? Lê para nós, Maiara, por gentileza. Crianças estavam em toda parte onde quer que Jesus fosse. Desse modo, em vários momentos, elas tomaram parte do ministério de Jesus. Há relatos de crianças, adolescentes e jovens sendo abençoados, curados, libertos, ressuscitados, etc. Uma pergunta aqui, irmã Silvia. Cadê os portadores de necessidades especiais? Onde é que eles estão, Luciano? Eles estão onde, irmão? Os portadores de necessidades especiais, os cegos, os surdos, os mudos, os cadeirantes, onde é que eles estão? Perceberam que a igreja quase não tem duas opções. Primeira opção, ou foram todos curados e o cego voltou a ver, o aleijado está andando e a gente não tem isso aqui. Isso aqui é para se pensar, viu? Ou algum empecilho está tendo para que eles venham à igreja. Não está tendo um atrativo. Onde é que eles estão? Segunda pergunta. Qual a primeira pergunta? Segunda pergunta. Onde é que estão as crianças? Por quê? Para ter adulto tem que ter criança. O senhor não foi criança? Você não foi criança? Não foi criança? A senhora não foi criança? Cadê as crianças? Hoje nós vivemos uma época em que os pais cuidam muito, né? Fazem um controle de natalidade dos filhos. O Japão, inclusive, hoje sofre porque houve uma época que eles fizeram um controle de natalidade onde as meninas eram mortas ou largadas à mercê para morrer. Hoje faltam mulheres naquela sociedade. A homossexualidade lá é extraordinária e a sociedade entrou em declínio, porque homem com homem não gera, mulher com mulher não gera. Estão tentando aí casar homem com homem, mulher com mulher. Minha secretária, inclusive, está fazendo uma monografia nesse sentido, que é na linha da minha monografia também, mas não roda. Não tem jeito. Deus fez macho e fêmea os criou. Ponto. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E o Senhor os abençoou e o Senhor lhes disse: frutificai, multiplicai e encher a terra. Ponto. Alguém disse que bastava pegar um casal de homossexual e largar numa ilha. 30 anos depois você voltava lá. Se fosse um casal de heterossexual, ia ter gente até umas horas. Mas como era um casal de homossexual, ia encontrar só os ossos. Se encontrasse, se os animais não tivessem levado os ossos embora. Por quê? Porque não existe. Desta sorte, as crianças estão aí. Nós precisamos que as crianças estejam na igreja e a igreja precisa de um trabalho específico para as crianças. No ministério de Jesus, ele deu atenção às crianças. Irmãos, criança é uma folha em branco. Numa criança você giza o que você quiser. Se você quiser que uma criança seja nerd, você vai levar ela a ser nerd. Se você quiser que uma criança aprenda a tirar leite, você vai levar ela a tirar leite. Se você quiser que uma criança se adeque a um outro idioma, ela vai se adequar a um outro idioma. Então, por que nós não cuidamos de ensinar o que é correto às crianças na igreja, dando-lhes atenção devida, dentro do seu nível de intelectualidade? E Jesus mostra isso aqui. Primeiro, contempladas por Jesus. Essa daqui eu vou ler, tá? Porque é interessante
esta leitura aqui. Na língua grega, há várias expressões para a palavra criança. Inclusive, a Bíblia não vai ter quase criança, vai ter meninos. Né? Vamos lá. Admitindo vários significados: criança, infante, menor, jovem, dentre outros. As crianças se igualam nas mesmas necessidades espirituais dos adultos. Ô irmão, vem cá, criança é igual uma ferramenta que você bota lá no canto e acomoda para lá. Criança não merece ter cadeira na altura dela, porque não dói coluna. Dói ou não dói coluna? Dói ou não dói? Tem que ter uma questão ergométrica observada aí, não é verdade? Criança não gosta de entretenimento, principalmente criança que não aguenta ficar 3 minutos fazendo a mesma coisa. Criança não aguenta passar 3 minutos fazendo a mesma coisa. Então o pai, o professor, o mestre que vai ensinar a criança tem que ser didático. Ele tem que mudar de estratégia o tempo todo. Então ela tem as mesmas necessidades dos adultos. E mais ainda, eu vejo que os irmãos na escola local, durante a aula das crianças tem um lanche. Aí elas ficam entretidas vão no assunto, depois interpretam o lanche e voltam para o assunto de novo. E até porque tem gasto, tem energia, tem que gastar. Então elas têm necessidade que tem que ser observada. Em vários textos bíblicos há relatos de pais buscando a Jesus em favor de seus filhos. Criança também morre. Criança também precisa de saúde? Precisa. Criança também precisa do céu? Precisa. Nós temos lá o caso da menina que chama Jesus, a filha de Jairo, né? Chama Jesus vai na casa dele, a menina está morta e Jesus olha, ela só dorme. Eles já tinham visto que ela estava morta, mas Jesus foi lá, colocou a mão sobre a menina e disse: Tabita comi, ou seja, menina, levanta. E ela acordou e deram. Por quê? Criança também precisa, irmãos, criança precisa de oração. Nós adultos precisamos, na hora de dormir, todos os dias ou em vários momentos do dia, orar. A criança também precisa. Elas precisam aprender o caminho que é preciso o perdão dos pecados. Continuando, 2.1. Foram casos de libertação de espíritos imundos. Tinha um menino que o espírito tomava dele, cura de enfermidade, a menina que foi curada, nós já falamos sobre isso. Ressurreição, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. As crianças eram usadas como ilustração de mensagens. Jesus falou das crianças, dizendo que nós devemos receber o reino de Deus com as crianças, né? E demonstrativo de seus ensinos, tornando-os mais empáticos. As crianças foram assistidas pelo ministério de Jesus integralmente. Jesus não cuidou somente de uma classe, a dos ricos, não, a dos pobres. Jesus atendeu Nicodemos, mas também atendeu o pobre necessitado que não tinha condição. Jesus esteve num dia participando de um almoço, um jantar na casa de Simão, mas Jesus também esteve multiplicando pães para alimentar os que estavam com ele. Jesus esteve com os adultos, mas cuidou das crianças. Então nós aprendemos que no ministério de Jesus precisamos entender que como Jesus cuidou das crianças, nós também temos que cuidar. Item 2.2, dignas de apacentamento. Vamos lá, não precisa ler. As crianças não precisam que seja acompanhado o seu dia a dia? Sim ou não? Sim. As crianças precisam, e mais do que nós. Eu tenho condição de ficar sem falar com o pastor, eu não quero ficar sem falar com o pastor, que é um grande amigo e me dá muitos conselhos, uma semana, mais dias. Mas uma criança ficar sem falar com um adulto por um dia, ela perde o rumo. Perde ou não perde? A senhora tem 2 meninas. Se a senhora ficar sem falar com elas um dia e deixar elas a vencer, o que vai acontecer? Elas desorientam, elas não sabem para onde ir. Por isso que Paulo às vezes nos chama de meninos inconstantes. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, disse: agora eu me admirei. Como é que vocês conseguiram tão rápido desviar da fé? Eu não acabei de ensinar para vocês, e vocês tão rápido desviaram. Será que vocês não aguentam comer ainda comida sólida? Só vão ficar a vida inteira tomando leitinho, leite espiritual? Então, irmãos, nós aprendemos que criança precisa de um direcionamento. Observe os meninos quando vêm cantar aqui na frente. Nós tivemos aqui no domingo passado os meninos cantando e eu fiquei observando, né? Você coloca eles na ordem, aí quando vira as costas, eles já estão em outro nível.
Aí você coloca de novo, quando vira as costas, eles já estão na frente. Eles não são igual nós, que já somos matematizados, positivados e ficamos ali como soldados. Não, criança é criança. Então precisa que você esteja acompanhando o tempo todo. Então aqui as crianças precisam ser apacentadas. Apacentar é saber que tipo de comida espiritual elas estão se alimentando. Um material desse aqui é puro para uma criança. Mas eu tenho um material aqui, deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Este material aqui, por exemplo. Este material aqui, se ele for para a mão de uma criança, ele é um veneno. Este material aqui ele é um veneno. Porque a criança não sabe discernir. Nós adultos não sabemos doutrinariamente entre uma coisa e outra. Existe uma religião, se os irmãos quiserem anotar para pesquisar, inclusive você que nos acompanha na rede social, chamada Meninos de Deus. O nome é bonito. Agora pesquise sobre Meninos de Deus depois, que eu não vou dar detalhes aqui agora, e observe o que é ensinado na seita Meninos de Deus, que inclusive segue a linha do que este deputado aí está querendo fazer, que é autorizar o casamento de pais e filhos, pais com filhos. Pense aí para os irmãos verem o risco que corre a igreja hoje. Para uma criança, irmãos, tanto faz. Então, se ela não for apacentada, não se cuidar com o que ela está vendo, né? Eu, em determinado dia, estava em casa e meu filho pronunciou uma palavra lá. Eu imediatamente estava lendo, parei, fechei meu livro, voltei para ele e disse: vem cá, onde é que você ouviu isso aí? Porque não saiu dos meus lábios, não foi do contexto em que ele estava ouvindo em casa, não, ele ouviu em algum lugar. Ele ouviu na internet, ele leu no livro, que ele gosta de ler também, ele viu na televisão, ele viu em algum lugar, no meio dos amigos, na família. Aí ele foi me contar que ouviu na escola aquela expressão de alguns colegas. Aí imediatamente já me deu medo do que os colegas estavam ouvindo em suas casas. E a coisa era pesada. Então, se não for apacentado, se não for acompanhado, a criança corre o risco de desviar-se do caminho. Os irmãos estão compreendendo? Criança precisa ser acompanhada também. Os discípulos de Jesus 2.3 são chamados de pequeninos. Jesus diz aos discípulos que se não nos tornarmos, disse a ele, mas serve para nós, como crianças, não entraremos no reino de Deus. Preste atenção, os irmãos viram há pouco quando uma menina veio aqui e me abraçou antes de ir para a aula, vocês viram? Aquela menina, eu já chamei a atenção várias vezes por ela correr, por ela ficar brincando na igreja, empurra cadeira, conversa na hora da mensagem. Mas a menina veio e me abraçou. O que isso quer dizer? Que é uma criança pura. Jesus disse aos discípulos: quem não se tornar como esta criança, não entra no reino de Deus. E é interessante, irmãos, que os critérios do reino de Deus, quem cria não somos nós. Olha, irmão Adelino, não sou eu quem cria o critério para você entrar no reino de Deus, não. Quem cria é a Bíblia Sagrada. Nós precisamos a cada dia fazer um processo de purificação, a exemplo das crianças. Sabe o que a Bíblia orienta acerca da oferta? Quando você trouxer a sua oferta, antes de você entregá-la, você faz uma análise na consciência e verifica se você está em paz com todos. Com a irmã Silvia, com o pastor, com a pastora, comigo, com fulano, com ciclano. Verifique se você está em paz. Se você estiver em paz, entrega a oferta. Se você não estiver em paz com o teu irmão, põe a tua oferta de lado, não entregue, ponha ela de lado, ou você vai fazer sacrifício de todo. Você vai lá, se reconcilia com o teu irmão antes que o sol se ponha, quer dizer, figuradamente falando, antes que o problema aumente, que às vezes nós temos problema com besteira. É um argueiro, mas nós estamos vendo uma trave. É um argueiro, mas nós estamos vendo um boi. Antes que o problema aumente, vá lá, se reconcilie com o teu irmão, aí você volta e oferece sacrifício, ou será sacrifício todo. É o que acontece com a criança. A criança não fica com rixa, não fica com mágoa, a criança passa para frente. E eu mesmo já fui punido por meu pai várias vezes quando criança, e na sequência vinha e abraçava ele. Eu já puni meu filho algumas vezes,
e já na sequência meu filho veio e me abraçou. Então nós precisamos, para entrar no reino de Deus, ser como crianças. Imaginemos o seguinte: tem um irmão que eu não gosto dele, ou uma irmã que eu não gosto dela, correto? Só que eu quero ir para o céu. A irmã também quer, não é verdade? E aí? No céu, Jesus vai fazer como? Vai dividir? Ó, daqui para cá fulano, daqui para cá Beltrano. Vamos fazer o seguinte: nós vamos realizar uma ceia tal hora, aí fulano vem e fulano não vem. Ou então, como a mesa é grande, um senta na ponta. Não é assim que funciona. Pode ser que aquela pessoa que não ficou com rixa consiga entrar no céu. E você que se julga muito crente, mas que não fez as pazes com a outra pessoa, não entra nos céus, porque você não está seguindo a orientação de ser como uma criança. É forte, né? Então fica a dica. Terceiro ponto para nós encerrarmos: recebendo o reino de Deus como um menino. Maiara, lê para nós essa introdução, por favor. Três coisas as crianças demonstram que nós precisamos ter para que possamos receber o reino de Deus. Primeira coisa, como é que está a lição aí? Qual é a primeira? Modo de ler, veja aí, qual é a primeira? 3.1. Confiança. Ó, a criança, se o pai chegar para ela e disser pule. Recentemente eu vi uma filmagem de uma casa pegando fogo, preste atenção, e a criança estava no andar de cima, e o pai chegou embaixo e disse: pule, eu pego você, pule. A criança confiou e se jogou. O pai pegou a criança, caiu no chão com ela e a criança não se machucou. Confiança. Nós precisamos, assim como criança, para receber o reino de Deus, confiar. Por quê? Porque carta aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera, ou o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê, é fé. A Bíblia nos diz: iremos para o céu. A Bíblia nos diz: seremos arrebatados, seremos transformados. A Bíblia nos diz: passaremos pelo tribunal de Cristo. A Bíblia nos diz: receberemos galardões. A Bíblia nos diz: entraremos nas bodas do Cordeiro. A Bíblia nos diz: voltaremos com Cristo no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, e reinaremos com Cristo no milênio. Mas eu não tenho prova física disto. Eu não tenho uma prova cabal a não ser um relato bíblico. Logo, eu preciso o quê? Confiar. Entendeu, Maiara? 2. Humildade. Criança é humilde. Criança pergunta sobre tudo. E a criança repreendida, ela volta e se alinha com aquele que o repreendeu. Humildade é totalmente diferente do que muita gente anda praticando. Tem gente que faz questão de mostrar sua autoridade. Tem gente que faz questão de mostrar que não deve dobrar a cabeça sobre ninguém. Que a Bíblia fala daquele que endurece a sua cerviz, que é chamado de cerviz também, esse nervo aqui na fisioterapia, não, né? A Bíblia fala de cerviz. O que a Bíblia chama de cerviz é este nervo aqui, que acaba de ter o pescoço duro e ele não dobra a coluna cervical, sabe? Cerviz, deve estar ligado com cervical. Aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado sem que não haja cura, ou aquele que muitas vezes avisado endurece a sua cerviz será quebrantado sem que não haja cura. Nós precisamos, como crianças, ser humildes. Precisamos o tempo todo estar nos debruçando ou dobrando diante de algumas circunstâncias. E por último, a criança é submissa. O pai chega para a criança e diz, aí é aquele pai que é pai, né? Porque infelizmente tem criança que está deixando de ser criança porque tem pai que não sabe mais ser pai. Eu fiz uma pesquisa
do motivo, o problema da minha pesquisa é por que as crianças estão indo parar nas delegacias, nos hospitais, com coma alcoólico, em overdose de droga. Por quê? Por que as crianças estão sendo usadas como aviãozinho? Por que a criança está brigando na escola? Esse dia uma moça um adolescente, muito bonito, traficando droga na escola. Por quê? É porque, na minha pesquisa, os pais estão deixando de ser pais. Pai é quem diz, vá deitar, vá levantar, venha comer. Meu pai não deixava que nenhum de nós comesse fora da hora. Era todo mundo sentado na mesa com ele, para ele olhar o rosto de todo mundo. Na hora de deitar, está na rua por tal motivo, sua hora de chegar é a hora tal. Mas infelizmente as crianças têm perdido esse rumo e têm feito o que querem e têm deixado de ser criança. Tem acontecido a erotização das crianças da hora. Uma menina, antes de chegar na puberdade, já está se vestindo como se fosse uma mulher para incentivar os olhares de terceiras e quartas pessoas. E isto tudo, a Bíblia diz que os pais é quem deve cuidar. Então, nós precisamos, assim como crianças, de submissão ao nosso Deus. Sujeitai-vos ao Senhor e Ele vos exaltará. É assim que diz a Bíblia Sagrada. Conclusão: quão maravilhoso é refletir sobre o amor de Jesus pelas crianças, sentindo-nos assim amados, pois já fomos crianças, e mesmo como jovens e adultos, Ele continua a nos amar e proteger. É, porém, imperioso que o sirvamos de coração e com atitudes que demonstrem que pertencemos ao seu reino. Então, que nós aprendamos com as crianças a confiança em Deus, a humildade e a submissão ao Senhor, e o Senhor nos fará discípulos do seu reino. Amém? Vamos fazer uma oração já encerrando e na sequência já vamos cada um para os nossos lares. Convido os irmãos a ficarem em pé. Deus a recompensa os irmãos por terem vindo a esse lugar. Continuo orando pelos irmãos que estão viajando, caravana que está em Roda Velha, os irmãos que foram para Barreiras, aqueles que não puderam vir à escola bíblica dominical, que vocês que vieram, que o Senhor os abençoe. Senhor bendito e eterno, em nome de Jesus nos colocamos em tua presença para agradecer-te por tudo. Te pedimos que derrame sobre nós as tuas bênçãos e nos faça, ó Deus, humildes como as crianças. Que este ensinamento alcance, ó Deus, a todos que tomarem conhecimento desta lição, desta aula, e que nós aprendamos na tua pessoa, em nome de Jesus, para que possamos entrar no teu reino, em nome de Jesus.